Olá, eu sou Tamires Fontes, do Reformando Mulheres, e vamos dar continuidade à leitura do livro A Mulher Piedosa, da autora Simone Quaresma. Capítulo 9. Falar a verdade inoportunamente. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios 11:13. Essa é outra forma de quebrarmos o 9º mandamento. Muitas vezes, por causa da dureza do nosso coração, mesmo diante da verdade, pecamos por expor a verdade inoportunamente. Lembro-me de uma vez que conversava com um casal de nossa igreja sobre uma amiga em comum que pregava o evangelho com verdade e paixão. Num determinado momento, comentei que esse irmão era divorciado e havia se casado novamente. O casal com o qual eu conversava arregalou os olhos, pois não sabia desse detalhe. Depois fiquei pensando comigo mesmo, porque eu fui dar essa informação para eles. Não havia a menor necessidade de comunicar esse fato, que era verídico. Não lhes acrescentou nada, embora fosse verdadeiro. Minha intenção não havia sido denegrir a imagem do irmão, mas com aquele comentário desnecessário, foi isso que fiz. Quantas e quantas vezes podemos cair na armadilha de achar que, por ser verdade, os fatos precisam ser divulgados. Mais uma vez, temos que sondar nosso coração e lembrar de zelar pela reputação alheia. Pode ser que num austero ato de dizer a verdade, estejamos maliciosamente nos aproveitando da oportunidade para desabonar a conduta do outro, o que torna o nosso pecado ainda mais sério. Se temos má intenção, então, se falarmos a verdade com malícia, queremos obter vantagem de alguma forma, agravamos a quebra do 9º mandamento. O 9º mandamento nos proíbe interpretar mal as intenções, palavras e ações da pessoa. O que agem assim, geralmente são aqueles que vivem procurando o mal do outro, sempre interpretando o que os outros fazem à luz de sua própria apreciação. Além de pensar mal do irmão por vezes, cheias de razão, passamos informações adiante, contaminando outros com nossas suspeitas maldosas. Quantas de nós temos caído nesse pecado? Pense numa manhã de domingo em que ao chegar à igreja você cumprimenta a irmã Maria e ela não lhe responde. Temos duas posturas diante do acontecido. Ou desculpamos a irmã, pensando que ela pode não ter nos ouvido, ou maliciosamente já começamos a achar que Maria está aborrecida porque pode não ter gostado disso ou daquilo que fizemos. Temos dificuldades em achar que as intenções dos nossos irmãos são puras. Sempre tendemos a julgá-los mal. E quando, além de alimentar essas suspeitas em nossos corações, as passamos adiante e acrescentamos pecado sobre pecado. Um desses dias, arrumando-me para sair de casa, coloquei uma blusa vermelha. A cor da sombra escolhida foi azul. Era o que estava à mão. Percebendo que a blusa escolhida estava manchada, corri e troquei por uma outra. Minha amiga, quando me encontrou, fez um elogio. Que linda, combinando a cor da blusa com a cor da sombra. Essa poderia sim ter sido minha intenção, mas foi uma escolha aleatória. Pense comigo, se essa amiga quisesse suspeitar mal de minhas intenções e fofocar sobre o ocorrido. A conversa com outras pessoas poderia ser assim. Você reparou no quanto a Simone anda fútil? Ela não ligava para nada disso, mas agora não sai de casa se a cor da sombra não combinar com a roupa. Esse é apenas um exemplo bobo para nos alertar de quão distante da verdade pode estar de nossas palavras asseveram. Pode haver uma distância abissal entre aquilo que pensamos que aconteceu e aquilo que realmente aconteceu. O catecismo comentado também descreve esse pecado da seguinte forma. Por que é pecado? A má interpretação de intenções, palavras e ações. Porque imaginar as intenções, as palavras e as atitudes dos outros intencional ou conscientemente é o mesmo que mentir sobre eles. Esse é um pecado bastante comum, mas os crentes em Cristo deveriam se envergonhar de agir assim. Se alguém sobressai em alguma boa causa, não temos o direito de acusá-lo de ambição egoísta. Se alguém se opõe à maneira específica de se realizar um bom propósito, não devemos tirar a conclusão de que ele se opõe àquela boa causa em favor do mal oposto. Infelizmente, esse princípio é quase sempre desconsiderado e crentes sinceros são acusados de serem a favor de várias formas de mal, por não concordarem totalmente com os outros quanto ao método que deveria ser usado no combate ao mal. São muitas as intenções e situações em que pecamos por julgar mal nossos irmãos. Dias atrás, soube que uma amiga que havia ficado viúva,
há quase um ano estava namorando e pretendia se casar novamente. Em 2 grupos diferentes, onde eu vi essa história, houve irmãos em Cristo que se apressaram a condená-la, mesmo sem conhecimento de causa. Ela já deveria estar envolvida com esse rapaz antes de o marido morrer. Foi muito rápido. Uma mulher que fica viúva dificilmente se relaciona com outro homem tão facilmente. Quanta maldade e quanta falta de cuidado com a reputação daquela piedosa irmã. Quanto desconhecimento da dor que ela carregava. Quanta ignorância a respeito das dificuldades que ela teve para se abrir a um novo relacionamento depois que perder o grande amor de sua vida. Por que insistimos em dar sentença em eventos que não conhecemos integralmente? Por que não procuramos saber antes de falar? Por que nos adiantamos e não damos ao irmão o benefício da dúvida, mas o julgamos e condenamos sem sequer ouvir sua história? Precisamos nos lembrar que não temos todos os esclarecimentos sobre os episódios e isso nos impede de analisar com justiça. Não somos rápidas em pegar as informações parcas que temos, juntar a elas e as nossas interpretações e opiniões, formular uma teoria e apresentá-la aos outros como verdade incontestável. Precisamos levar em conta que muitas vezes estamos distantes dos fatos verídicos e nossa perspectiva é facilmente alterada por tantas nuances quantas possam existir. Antes de formular uma sentença dura contra o seu irmão, tenha certeza de que as coisas podem não ser bem assim como você está pensando. Seus olhos e seus sentidos podem estar enganados, porém, haver 1000 razões impensáveis para o seu irmão agir como agiu. Quer descobrir e estabelecer a verdade? Vá direto a ele, ao invés de ficar conjecturando e presumindo o que pode ter acontecido. E isto é exatamente o que trataremos no próximo tópico. Dando continuidade, vamos para o capítulo seguinte. Capítulo 10. Que, seguindo a ordem, na verdade é capítulo 9, tá, gente? Não se percam. Fale com a pessoa certa. É o capítulo 9, presumindo pro 10. Você acha que fulano está de cara virada para você? Não gostou da resposta que foi dada aí e gostaria de saber se há algo a mais por trás? Pensa que tal ou tal atitude de seu irmão é pecaminosa pelo que se vê? Suspeita que tem algo errado? Você tem 2 opções. Não se abalar com as suspeitas que você sabe que pode estar equivocada e preferir pensar sempre o melhor do seu próximo. Ou, se a situação exigir, resolver suas desconfianças diretamente com quem de direito. Quantos problemas seriam evitados no seio da igreja se perseguíssemos esse princípio bíblico? É verdade. Se teu irmão pecar contra ti, entre aspas, vai arguí-lo entre ti e ele só. Mateus 18:15. Esse é sempre o primeiro passo, mas infelizmente o mais ignorado quando se trata de resolver demandas entre irmãos. Suspeitamos mal, alimentamos mágoas no coração, maquinamos o mal contra ele, contamos a terceiros, espalhamos rumores e boatos sobre o acontecido, mas não seguimos essa ordenança ensinada por Jesus e seus discípulos. É muito mais simples resolver os pleitos assim que eles começam e se iniciamos a resolução de forma correta e bíblica. Quantas chances temos de solucionar a contrariedade, o contento e se envolver mais pessoas que o devido. O livro de Provérbios também reforça o conceito que, se temos algo a dizer a alguém, que seja dito rigorosamente a essa pessoa. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Provérbios 25:9. Bem, começando pelo final do verso, se você não tem nada a ver com o assunto, não se empenhe para descobrir o que está acontecendo. Fato. A ética cristã nos impõe esse limite. Você ouviu falar que alguém cometeu esse ou aquele pecado? A primeira coisa a fazer é responder algumas perguntas. Você está envolvido no assunto? O pecado foi contra você? Você tem jurisdição ou autoridade sobre a pessoa ou sobre o sucedido? Não, então lhe cabe a segunda sentença do verso. Não descubras o segredo de outrem. Se, no entanto, a resposta for sim, pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, vá a ele antes de qualquer coisa. Se você tem alguma coisa a dizer sobre alguém e ir diretamente a ele, é uma questão de lealdade a seu irmão e de obediência à palavra de Deus. Não tenha medo de perder a amizade dele. Amigos precisam desse exercício. Salomão nos assevera essa verdade de modo brilhante. O que repreende a um homem depois, mais favor do que aquele que lhe joseia com a língua. Provérbios 28:23. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos.
Provérbios 27, do 5 ao 6. Com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Provérbios 27, 17. Esse é o caminho excelente. Essa é a recomendação da sabedoria de Deus. Tem alguma coisa a dizer sobre alguém? Diga a ele. Continue conosco, meus amores. O estudo do livro dará continuidade amanhã. Um beijo com todo o meu amor.